Nesse vídeo, eu vou te falar 5 coisas que você deve perguntar ao seu cliente antes de fechar um serviço como cozinheira. E a quinta pergunta que você deve fazer ao seu cliente é a mais importante de todas, porque pode haver muitas interferências no seu trabalho como cozinheira no dia do evento devido a esta questão. Olá a todos, eu sou a Sheila Lana. Nesse canal eu te ensino a empreender no ramo de festas e eventos. Vou te passar aqui de uma forma bem objetiva as 5 perguntas que você deve fazer ao seu cliente. Primeira pergunta: qual o endereço do local do evento? Primeira coisa, antes de passar preço, noção de valores, às vezes o cliente fala, mas eu só quero uma noção de valores. Você precisa saber o endereço do local que você vai, porque você precisa calcular o deslocamento, e isso faz muita diferença no orçamento. Segunda coisa, quantos convidados? Uma coisa é você realizar, né, um trabalho ali como cozinheira para 30 convidados, outra coisa é você realizar um serviço para 80, para 100 convidados. Então você precisa saber o número de convidados, até mesmo para você saber se você vai conseguir fazer esse serviço sozinha ou se você precisa de um auxiliar de cozinha. Bem resumidamente aqui, a terceira coisa: qual o cardápio que o cliente quer que você cozinhe no evento? É muito importante você saber o cardápio. Outra coisa, de repente o cliente quer algo que vai ser assado. Você precisa saber o cardápio para você calcular tanto o orçamento quanto também o tempo de serviço. Quarta coisa que é muito importante, a quarta pergunta que você vai fazer para o seu cliente antes de passar um orçamento como cozinheira é se no local tem fogão industrial e gás para você realizar o serviço. Por exemplo, caso no local não tenha fogão industrial e gás, e você precisar, né, de levar, no caso de você já ter esse fogão industrial e for levar o gás, tem 2 questões aí. Uma, você vai ter que adicionar ao seu orçamento o frete, porque você não consegue ir para trabalhar, se deslocar para trabalhar em um carro comum, se você precisar de levar fogão industrial e o gás, caso você tenha. E também tem a questão do aluguel, né, do seu fogão, que você vai estar alugando, e a taxa do gás. Então, essa questão é muito importante. E, por outro lado, se você estiver indo fazer um serviço somente como cozinheira, e o cliente te informar que no local não tem fogão industrial e gás, e se você também não tem o fogão, você precisa orientar o seu cliente a providenciar. No começo, quando eu iniciei, já ocorreu do cliente me informar que no salão de festas, no local, não tinha fogão industrial. E eu também não tinha no início, hoje em dia eu tenho. Se precisar, eu levo e eu cobro a taxa separada para levar, mas já ocorreu. E aí, o que acontece neste caso? O seu cliente precisa alugar esse fogão em um local, né, em outro estabelecimento para você trabalhar. Então, esses detalhes precisam ser bem conversados, tá? E você precisa orientar o seu cliente sobre isso. Muitas das vezes, o cliente ele não tem noção, né? Então, cabe a você, como cozinheira ou cozinheiro que está indo realizar a prestação de serviço, alertar o seu cliente sobre esses detalhes, tanto por ele quanto por você também, né? Pela sua prestação de serviço. E a quinta pergunta que você vai fazer para o seu cliente, que é a mais importante, é: como você pretende servir o evento? Porque, como eu já até mencionei, muitas das vezes o cliente ele está te contratando só como cozinheira, mas ele não pensa na festa como um todo, como que vai ser servido, né? Às vezes ele pensa que você vai ir realizar o serviço de como cozinheira e também já vai servir, e você não dá conta, né? Principalmente se for um evento de maior proporção. Então, você vai perguntar para o seu cliente, após fazer essas 4 primeiras perguntas, como você pretende servir, né? Vai ser os pratos montados, os alimentos já servidos, o que vão ser servidos na mesa, os alimentos, os pratos já montados, ou vai ser um self-service?
né? Inclusive, se for self-service, você precisa saber utilizar os rechauds, né? Para quem não sabe, rechauds são aquelas panelas que mantêm os alimentos quentes através do banho-maria. De repente, você está indo fazer um serviço pela primeira vez, de repente o seu cliente vai fazer a alocação dos rechauds, né, em determinada empresa, vai levar os rechauds e você vai cozinhar e vai ficar sob sua responsabilidade transferir os alimentos para os rechauds. E você precisa saber manusear o rechaud. É simples, mas exige um certo conhecimento até para você evitar algum tipo de acidente, como eu já vi acontecer relatos de acidentes por mau uso dos rechauds. Então é importante você aprender. Inclusive, se tiver interesse que eu faça um tutorial ensinando a acender, manusear o rechaud, comenta aqui para mim, quero aprender, que eu posso fazer esse vídeo para te ajudar. Outro detalhe também muito importante, caso o seu cliente te informe que não, que os pratos já vão ser servidos, os alimentos diretamente sobre a mesa, os pratos montados, você precisa perguntar para o seu cliente como que ele pretende que seja feito essa parte da montagem dos pratos, uma vez que você está sendo contratada apenas para cozinhar o evento. E também tem a possibilidade de você oferecer para o seu cliente, caso ele queira, um auxiliar de cozinha para auxiliar nessa parte aí da montagem dos pratos. É importante você, como cozinheira, passar essas orientações para o cliente, porque às vezes o cliente ele não pensa, como eu já mencionei aqui, ele não pensa na festa como um todo, ele só pensa na parte da comida ficar pronta, mas às vezes ele se esquece da parte de servir. Então é importante você passar esses detalhes, essas orientações para os seus clientes. Algumas dicas aqui também para você que vai trabalhar como cozinheira aí. Ao longo do tempo, se for do seu interesse, adquira os seus próprios rechauds, porque você vai ter a possibilidade de oferecer um aluguel para o seu cliente. De repente, o cliente te contrata para cozinhar, você já tendo o seu material, os seus rechauds, você ganha uma renda extra e além de fazer o serviço como cozinheira, você ganha também em cima do aluguel dos rechauds. É bem interessante, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo rechauds com preço super acessível. Caso você tenha interesse, você dá uma olhadinha que o link vai estar disponível. Também, para você que já trabalha como cozinheiro ou que está iniciando e que tem projetos aí de expandir o seu negócio, de trabalhar com buffet mesmo, de formar uma equipe, de fazer eventos de maior proporção, eu desenvolvi um e-book para buffet de casamento chamado Guia de Cardápios e Quantidades, onde lá eu tenho 3 modelos de orçamento: econômico, básico e com variedades. E dentro desses orçamentos eu tenho ali um planejamento para 50 convidados, para 100 convidados e para 150 convidados. Tem o orçamento que você pode entregar para o seu cliente e eu tenho as listas com as quantidades de todo o material que você vai precisar para produzir o evento. Tenho também a lista com todos os materiais que você precisa para o dia do evento. Tanto esse material pode ser seu, como eu mencionei aqui a respeito dos rechauds, né? Você pode comprar, adquirir ao longo do tempo, ou pode também pegar o serviço de buffet e fazer a locação. Você mesmo faz a locação e leva o material no dia do evento para o seu cliente, como se o material fosse seu. No início, quando eu comecei, eu trabalhei assim, eu não tinha meu próprio material, então eu fazia a locação. Depois, pouco a pouco, eu fui comprando meu material. Se você tiver interesse, o link desse e-book vai estar na descrição desse vídeo. Certamente vai ajudar muito quem está aí no início, precisando aí dessa força, às vezes fica em dúvida, né, do que levar, das quantidades. Eu vejo muitas pessoas, até mesmo muitas perguntas aqui nos vídeos que eu tenho postado a respeito de quantidade. Esse e-book vai ajudar muito quem tem esse tipo de dúvida a respeito de quantidade, e a lista ali, ela tá completinha, tanto do que você precisa para a entrada, tanto para o jantar.
tá bom? O e-book tem um valor simbólico de apenas R$ 8. Se você tiver interesse, o link para adquirir vai estar na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal para que você possa continuar aprendendo comigo. Obrigado por ter assistido esse vídeo, foi um prazer ter a sua companhia. Até a próxima!